Olá pessoal, mais uma aula do curso de Educação Física Escolar. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de conhecimento, né, que nós precisamos produzir junto com os alunos durante as aulas de Educação Física. E eu vou citar alguns exemplos, né, 2 exemplos clássicos da proposta curricular do Estado de São Paulo e também da Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos ver como esses tipos de conhecimento estão implícitos e de alguma forma também explícitos nessas 2 propostas curriculares, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender que as aulas de Educação Física elas têm uma predominância, né, cultural, tá? E isso ocorre por causa de um processo que nós chamamos de citacionalidade, né? De tanto falar-se sobre esporte, de tanto se trabalhar com esporte na escola, por exemplo, de tanto as mídias falarem sobre esporte, mostrar esporte, ou seja, ficar citando o mesmo conteúdo, citando, olha, gostem de esporte, acaba que as nossas aulas de Educação Física acabam assumindo uma predominância, né, uma característica de predominância de abordar as modalidades esportivas, tá? E aí é que se cria isso que nós estamos dizendo, o discurso hegemônico, né? A gente acaba usando só 1 ou 2 conteúdos para o ano letivo todo, né? E nós já falamos sobre isso, sobre a importância de se escolher uma aula, né? De se escolher um tema, né? De escolher as atividades que serão desenvolvidas nas aulas de Educação Física. À medida que eu escolho, eu excluo todo o resto. Então eu faço uma opção sobre aquilo, não só sobre aquilo que vai ser ensinado, mas também sobre aquilo que os alunos vão pensar, que eles vão entender e que relação eles vão estabelecer com a cultura de movimento, tá? E além desse processo de citacionalidade, existem tendências da área, tendências atuais, né, que são da nossa área da educação física, né? Existem expectativas geralmente do local onde você trabalha, né, onde nós trabalhamos. Essas expectativas elas são impostas e às vezes você mesmo acaba criando as suas próprias expectativas, tá? E as influências sociais, né, sobre aquilo que há no mundo também influencia as nossas escolhas sobre o que será ensinado na escola, tá? E tudo isso pode gerar o que nós chamamos da construção do discurso hegemônico, tá bom? Além disso, né, nós como professores, né, ao longo do tempo, na nossa formação, adquirimos saberes, né, o que nós chamamos de saberes docentes. E ao contrário do que muita gente imagina, os nossos saberes docentes, nós começamos a nos construir como professores desde o primeiro momento de vida. Então, tudo aquilo que nós adquirimos como educação em toda a nossa vida cotidiana e ao longo do tempo da nossa vida, de alguma forma um aspecto que influencia as nossas ações durante o nosso trabalho como professores, tá? O outro tipo outra dimensão, né, de formação desses saberes para a prática pedagógica são aqueles saberes provenientes, né, das experiências escolares, mas não das experiências escolares como professor, das experiências como aluno, tá? Como aluno que nós começamos a observar como são os nossos professores, como deve se comportar um professor, né? Então, a partir daí que nós também construímos os nossos saberes para a docência, né? E essa visão, essa experiência que nós temos como alunos em relação aos professores acabam nos levando a um determinado tipo de comportamento também, depois quando nós nos tornarmos legalmente professores, tá? Inclusive vocês devem ter na vida de vocês professores significantes, né? Aqueles que vocês não vão esquecer nunca mais, seja
por um momento que ele te ajudou muito, né? Por um momento que ele se dedicou bastante para que você aprendesse algo, ou seja, por um momento em que ele pode ter te dado uma bronca, ou por um momento que não foi de repente tão agradável para você, mas que também o marcou de forma significante e fez com que você, com que isso na verdade se refletisse na sua vida depois como professor, tá? E nós temos depois a formação para o magistério, né? Que é a formação que nós recebemos, aí sim, com a intenção clara de nos formar professores, tá? Esse é o único momento, na graduação, é o único momento em que se tem a formação com a intenção de formar o sujeito professor. No entanto, a nossa formação, ela começa, a nossa formação como professor começa desde o primeiro momento de vida até o momento em que o sujeito, né, se torna professor e depois continua trabalhando como professor. Tá joia? E aí quando nós vamos para a escola, né, nós temos preferências sobre conteúdos para desenvolver e perspectivas também de ensino. E aí eu vou dizer para vocês que independente dos tipos e dos conteúdos que nós escolhemos para desenvolver nas aulas de educação física, nós temos que ter convicção de que há necessidade de se desenvolver aprendizagens que são conceituais, ou seja, é preciso promover situações pedagógicas para que os alunos aprendam sobre o tema ou os conteúdos que você escolheu, ou que são impostos por um sistema de ensino, não sei, né, qual a realidade sua aí no seu trabalho. Aprendizagens, é preciso que eles adquiram também, as crianças adquiram aprendizagens procedimentais, ou seja, é preciso que ele saiba realizar, é preciso que ele adquira o mínimo de habilidade motora para a realização daquilo que está sendo proposto pelo professor. E depois há necessidade de se desenvolver aprendizagens que favoreçam o uso desses conhecimentos e procedimentais também na vida cotidiana do sujeito, tá? Pois de nada vale uma aprendizagem escolar se não for necessariamente para atingir, né, a dimensão atitudinal do conhecimento. Então é preciso que os saberes conceituais e procedimentais convertam-se em aprendizagens atitudinais, ou seja, que o jovem seja capaz de usufruir, né, na verdade, das aprendizagens escolares. E para que ocorra uma aprendizagem conceitual, há necessidade de que eles coletem, né, ou que o professor apresente informações. Né? É a partir das informações que se constroem percepções conceituais. Né? É por isso que nós dizemos que uma aprendizagem conceitual ela acontece em níveis. Né? Imaginem vocês que nós temos uma linha onde o ponto mais alto é a aprendizagem, é a percepção conceitual mais elevada, e abaixo a concepção conceitual menos complexa, né? Mais simples. Os alunos, na verdade, eles têm percepções conceituais diferentes e ao longo das aulas constroem também percepções conceituais diferentes. Alguns se mantêm num nível de percepção conceitual mais baixo, outros alcançam níveis de percepção conceitual mais altos, né? E na verdade o que é preciso de alguma forma promover, e o professor tem que pensar nisso, promover a elevação do nível de percepção conceitual dos jovens. Isso se faz também, além de outras situações, né, além de outras coisas, a partir da interpretação, da coleta, do trabalho com informações sobre o tema que se escolheu para o estudo nas aulas de educação física. Então, ajudar o jovem a sair de um nível de compreensão conceitual mais baixo e assumir um nível de compreensão conceitual mais baixo é
o dever do professor durante as suas aulas. Tá joia? Para que se aprenda um procedimento implica ação. Não dá para ninguém aprende a fazer só olhando, né? Só observando, não. Para que se aprenda a realizar algo implica prática. Por isso a importância das crianças e dos jovens participarem efetivamente das vivências e das atividades que os professores desenvolvem durante as suas aulas, tá? A nível atitudinal, né, a aprendizagem atitudinal, ela é na verdade a construção de um juízo de valor, né, sobre aquilo que está sendo ensinado, né, e é por isso que as aprendizagens conceituais e procedimentais são importantes no ambiente escolar, porque são esses dois tipos de aprendizagem que vão ajudar de alguma forma a construção, né, do juízo de valor. Ou seja, por exemplo, perceber que a prática de exercícios físicos é mais ou menos importante na vida do sujeito é um juízo de valor, né? O quanto ele percebe que o exercício é importante para a saúde é um juízo de valor. E isso só é possível se o jovem efetivamente tiver aprendizagens conceituais e procedimentais sobre a prática de exercício. Caso contrário, ele não será capaz de entender o exercício como algo importante na vida dele, né? Ele não sabe, ele não conhece. Então, construir valores implica também, reflete diretamente na construção de opiniões e também de condutas, de comportamentos diários, né? Por isso, estimular aprendizagens conceituais e procedimentais reflete naquilo que o jovem vai fazer na vida cotidiana dele, ou seja, nas suas percepções atitudinais. Tá joia? E todos os três, na verdade, são responsabilidade, né, de construção nas aulas de educação física escolar. A discrepância entre a atitude, né, aquilo que o sujeito pensa e aquilo que se tem de informações novas no meio acadêmico favorece que o sujeito mude as suas atitudes. Por isso, apresentar informações em aulas pode ser interessante para que ocorram essas mudanças. A atitude do sujeito e as atividades das pessoas significativas também favorecem essas mudanças, tá? Então, nos posicionarmos como professores, como seres exemplares, né, que são, na verdade, pessoas significativas na vida dos alunos, pode de alguma forma ajudar o processo de aprendizagem. Os alunos aprendem mais se eles entenderem que o professor é uma figura significativa. E a diferença entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz, né, na vida cotidiana também favorece a mudança. Então, promover o desequilíbrio dos jovens, né, entre aquilo que eles pensam e aquilo que eles fazem pode ser um caminho interessante e viável para o desenvolvimento dessas mudanças que nós desejamos, né, nos nossos alunos. Além de desenvolver aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais, é preciso que os conteúdos das aulas de educação física sejam relacionados a eixos temáticos, né, que são temas relevantes sociais atuais. Por exemplo, né, o currículo do Estado de São Paulo atual, né, que está agora terminando o seu período de vigência e agora vai entrar, acho que ano que vem vai começar a Base Nacional Comum Curricular, isso no país todo. Esse currículo do Estado de São Paulo, ele trabalhava pedia-se, né, para trabalhar nas aulas de educação física do ensino fundamental um único eixo temático, que é o organismo humano, movimento e saúde. Então, cada um dos temas dos eixos de conteúdo da educação física tinha em algum momento da sequência didática que se relacionar com o eixo temático saúde, né? Então, quando se trabalhava com esporte, tinha que relacionar a saúde, com o jogo também, a saúde, enfim.
cada um dos eixos de conteúdo tinha que ser relacionado à saúde. No ensino médio, né, já eram mais eixos temáticos, eram 4. Então, cada um dos eixos de conteúdo desenvolvidos nas aulas de educação física, eles eram relacionados em algum momento da sequência didática com esses 4 eixos temáticos determinados para o ensino médio. Então, observem que uma proposta curricular ela tem uma intenção clara, né? E essa proposta curricular vigente no estado de São Paulo, a intenção clara era que os jovens tinham aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais relacionadas à saúde, né? Uma preocupação do governo quando implantou essa proposta era a questão da saúde. Já a Base Nacional Comum Curricular, olha, vai pedir que os temas, né, da educação física, os eixos de conteúdo da educação física, sejam de alguma forma relacionados ao contexto comunitário, né, ao contexto da região que o professor está trabalhando. Então, pessoas que trabalham em diferentes estados, em diferentes regiões do país, terão a oportunidade de fazer relações entre os temas da educação física e aquilo que é praticado naturalmente, normalmente, na vida social das crianças e dos jovens, né? Isso é um ponto interessante. Mas observem que os eixos de conteúdos, eles são os mesmos estabelecidos atualmente, com a inserção de algumas outras coisas, como por exemplo aqui no ensino fundamental, no ciclo 1 do ensino fundamental, vão aparecer práticas corporais de aventura, mas aí a BNCC não determina aqui o que o professor necessariamente trabalhará em cada série, né? Ele vai poder escolher, olha que legal, vai poder tomar decisões sobre o processo pedagógico. Já no ciclo 2 do ensino fundamental, a divisão ela é também por unidades temáticas e vão aparecer aqui tipos de esportes de marca, esportes de precisão, esportes de invasão. Qual o esporte de invasão, né? Isso o professor vai poder estabelecer de acordo com o contexto dele trabalho, mas sempre visando isso na proposta atual ou na BNCC, que independente do tema e das escolhas que os professores façam sobre os conteúdos, que há necessidade de se desenvolver aprendizagens de perfil conceitual, procedimental e atitudinal. Tudo bem? Mais uma vez foi um prazer trabalhar com vocês nessa aula e nós falaremos sobre outros temas nas próximas aulas. Então, um abraço e até lá!